Muito bem, minha gente. Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi para mais um Papo de Redação, o podcast que de segunda a sexta-feira traz as notícias principais e bombásticas aqui da nossa cobertura da Folha de Boa Vista. E você é o nosso convidado a acompanhar o nosso podcast de hoje. Tem notícias de polícia com destaque aí para a condenação de um homem que estuprou e engravidou duas enteadas. Condenação pesada, 60 anos de prisão. Já já a gente fala a respeito disso. Tem também o caso de uma idosa que foi assassinada pelo marido com 12 facadas na frente da neta em Caracaraí, gente. Que situação, que tristeza, que situação. Daqui a pouco a gente fala a respeito disso também. Tem ainda uma denúncia de uma mãezinha que está falando aí da falta de materiais para a cirurgia do filho no Hospital da Criança, Santo Antônio, aqui em Boa Vista. E ainda, gente, falando sobre política, vamos falar da eleição da nova diretoria do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima. Diretoria essa que vai comandar a organização das eleições gerais de 2026. O desembargador estadual Mozarildo Cavalcante foi escolhido para gerir o TRE por esses próximos 2 anos. E você é o nosso convidado a acompanhar o nosso podcast de hoje. Tem a seção de comentários do canal da Folha no YouTube aberta para você e também o nosso zap da redação para você sugerir matérias ou entrevistas 999715300. Deixa eu dar as boas-vindas aqui a Dina Vieira, nossa editora-chefe. Muito bem-vinda, Dina. Obrigada, Lucas. Uma boa noite aí a você que está sintonizado na 100.3 e que está acompanhando também pelo YouTube. Agora, as notícias que a gente começa essa edição são pesadas, né? Por exemplo, pelo menos, por mais pesadas que sejam, mas essa aqui ela tem um desfecho, né? Acho que a sensação de justiça para essa família que acabou sendo vítima, né? Por conta da dor de que é ter um familiar que foi vítima de estupro, né? E esse estuprador acabou engravidando duas meninas, inclusive, que é o caso de um homem que estuprou e engravidou duas enteadas e acabou sendo condenado a 60 anos de prisão. Queria que você falasse sobre essa notícia, Isso. Dina. O Ministério Público informou, né, que conseguiu aí essa condenação de Luiz Pereira da Silva a 60 anos de prisão, né? Ele foi acusado aí de ter abusado, ele confessou, na verdade, que abusou sexualmente das duas enteadas, né? Uma delas tinha 11 anos na época, né, dos abusos. As duas meninas chegaram a engravidar dele, né? E a paternidade foi confirmada pela justiça por meio de exames de DNA. Né? E esses crimes foram cometidos entre os anos de 2013 e 2015, lá em Mucajaí, né? E Mucajaí hoje ou Caracaraí? em Mucajaí. Mucajaí. Ah, tá. Tô confundindo com o outro caso. Com outro caso, Isso foi em Mucajaí, né? Inicialmente, ele já havia sido julgado, ele tá preso, né, na PAN, que já é o réu preso. Ele havia sido condenado a 13 anos, né? Mas o Ministério Público ficou insatisfeito com essa pena e recorreu, né? E agora a pena aí foi para 60 anos de prisão, né? Que ele vai continuar aí, seguir, né, preso, ele já tá preso, e agora ele vai cumprir aí mais esses anos de prisão. A gente sabe que não vai ficar os 60 anos preso, né, porque a nossa justiça não funciona assim, mas é uma pena, acredito que justa, né, para um caso tão chocante, tão bárbaro como esse. Com certeza, né? Estuprador, gente, nem bandido concebe. Assim, claro que a pessoa que estupra é uma pessoa bandida, né? Uhum. Tô dizendo assim, outros Os bandidos que não aliviam para estuprador, né? É tão sério que é e tão bárbaro que é um crime como esse. Agora teve um outro caso bárbaro, um outro crime bárbaro que vitimou aí uma idosa. O marido dela acabou assassinando essa idosa com 12 facadas na frente da neta em Caracaraí. Nossa, gente, que é isso? Isso aconteceu lá em Novo Paraíso, né, ali conhecido como 500, para quem anda ali para aquela região da BR-174 sabe onde fica. E a dona Severina Bernardo da Silva, né, de 61 anos, ela foi aí assassinada com aproximadamente 12 facadas, né? Eu conversei com o filho dela, ele disse que estava aguardando ainda o laudo do IML para confirmar esse número de facadas, mas é o que consta, né, inicialmente no relatório da Polícia Militar, são essas 12 perfurações,
né? Segundo a polícia, a única testemunha ocular dos fatos é uma menina, a neta dela, de 5 anos de idade, que estava na residência, né? A criança contou à polícia que eles estavam ali bebendo, né, durante a noite, e que em certo momento eles teriam iniciado uma discussão, né? No momento que ele puxou aí a dona Severina para dentro da casa, tirou a faca que já estava na cintura e desferiu os golpes, né? E em seguida ele fugiu. Um vizinho lá da dona Severina foi que chamou um policial que mora perto lá do local, né? E esse policial chegou lá e chamou o socorro e também a polícia militar, né? Quando o SAMU chegou lá no local, ela já estava sem os sinais vitais, né? Devido à gravidade aí das perfurações. E o suspeito já havia, o acusado já havia fugido, né? Então aí ele é conhecido como Chimbinha, né? A gente não pode aí falar o nome dele ainda, né? Pelo fato ainda de Ser ele um suspeito, ser né? apenas suspeito, né? Inclusive teve esse questionamento na rede social. Como é que a gente pode falar dessa questão dos bastidores? Né, o pessoal falando, identificaram a vítima, mas não identificaram o nome, né, do suspeito, só botaram as iniciais. Mas é uma questão de legislação mesmo, que a gente tem que seguir, né? A gente não pode identificar, inclusive está circulando nos grupos de rede social a foto dele, mas o apelido dele é Chimbinha, né? E ele tem aí 59 anos, e ele está foragido, né? O filho da dona Severina conversou com a gente, é um radialista, né? A gente se solidariza aí com a família da dona Severina que teve essa perca. E ele disse para mim que a mãe morava lá sozinha, né? Ele mora no Cantá e o outro irmão mora em Boa Vista e ela estava morando lá sozinha com essa neta e o suspeito que era marido dela. E o filho ainda conseguiu passar informações para você, né? É complicado esse momento, né, Dina? É complicado esse momento. Eu até falando aqui pros meninos, na hora que eu fui ligar, eu falei, ai meu Deus, é a hora difícil da gente ligar, ter que perguntar, né? A gente tem que ter aquele jeitinho para tratar aí com as pessoas nesse momento de dor, né? O filho estava no IML enquanto ele repassou as informações, né? Eu acho que acredito que por ele conhecer o nosso trabalho, ele me tratou muito bem e passou todas as informações, passou uma foto da mãe dele, então deu tudo certo, assim, e a gente, né, se solidariza. Claro. E também é importante, né, divulgar para que o caso tome repercussão e que seja, né, solucionado aí. Tá certo, vamos desejar solidariedade e justiça para a gente resolver esse caso. Muito obrigado, Dina, pela tua participação. Até uma próxima. Obrigada, até a próxima. Agora a gente vai falar sobre a situação lá no Hospital da Criança Santo Antônio, aqui em Boa Vista. Gente, a assistente administrativa, Daniela Souza, de 31 anos, denunciou que a unidade estaria sem os materiais necessários para realizar a cirurgia do seu filho de 10 anos. A criança, que está internada desde o dia 29 de novembro, está com a perna quebrada após um acidente durante uma brincadeira na escola. E devido à falta de materiais, a direção do hospital teria encaminhado o menino para tratamento fora de domicílio, o famoso TFD, em Brasília. No entanto, o médico que atendeu a criança solicitou que os materiais fossem adquiridos pela direção do hospital e a cirurgia fosse realizada aqui na capital de Roraima. De acordo com o documento que a Folha teve acesso, foram solicitados uma placa DCS infantil LCDCP, que aqui são nomes técnicos, né? A gente nem cabe a gente falar muito bem isso. Um parafuso deslizante, um contraparafuso e 6 parafusos corticais bloqueados, né? Que são relacionados aí para poder resolver essa questão da perna desse menino. E aí, minha gente, é o seguinte, Daniela, ela também ressaltou a preocupação em realizar a locomoção do filho, que está com uma tração na perna. Ela disse que questionou eles, como é que o filho dela vai fazer uma viagem com a perna em uma tração, e aí ela dizendo também que foi na direção do hospital e perguntou se não tinha como fazer o pedido da compra do material, mas ninguém respondeu para ela. E nós procuramos a Secretaria Municipal de Saúde, a SMSA, que informou em nota que há um processo de aquisição de material em andamento. Não teve uma data especificamente aqui, mas a gente espera com que a gente traga aqui boas notícias a respeito desse caso. A gente, por mais que a nota não fosse satisfatória nesse momento, mas o fato de levar isso a público certamente faz a situação dessas pessoas ser resolvida, né? A gente já resolveu tantos casos aqui
seja de problemas da saúde pública, o que quer que você pense, né, imagine, a gente já conseguiu resolver aqui, contando também com um pouco da sensibilidade e até do medo de alguns gestores municipais, estaduais, por conta das denúncias que a gente faz aqui, e também com a solidariedade das pessoas que ouvem, acompanham o nosso trabalho e ajudam a resolver as situações. A gente espera com que esse seja mais um caso de solução, né, para essa criança que, poxa, coitado, né, gente? 10 anos de idade aí, com a perna quebrada, e vamos esperar com que haja uma solução para isso. Uma outra notícia é sobre política, gente. Que a gente vai falar aqui sobre a eleição do desembargador estadual Mozarido Cavalcante, de 54 anos, para a presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Roraima para o biênio 2025 a 2027, que é o período que compreende as eleições gerais de 2026. Segundo colocado nessa eleição, o desembargador Jesus Nascimento, que atualmente está como presidente do Tribunal de Justiça de Roraima, automaticamente será o vice-presidente e corregedor da corte nesse período. E a posse da nova diretoria está marcada para 8 de fevereiro de 2025. E até lá, as desembargadoras Elane Bianchi e Tânia Vasconcelos permanecem, respectivamente, como presidente e vice-presidente do TRE. A gente lembra aqui que o Mozarido Cavalcante é o atual corregedor-geral de Justiça do TJ. Ele nasceu em 18 de julho de 1970, em Boa Vista. É formado em Direito pela UDF Centro Universitário, mestre em Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade Estadual de Roraima, UEA, e doutorando em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense. Ele ingressou na magistratura em 1996 como juiz substituto e foi promovido em 1998 a juiz de direito de Caracaraí. Atuou na 3ª Vara Civil e na 1ª Vara da Fazenda Pública. Em 2016, foi promovido ao cargo de desembargador, presidiu o TJ entre 2019 e 2021, já foi vice-presidente e corregedor do TRE em ocasião anterior, e é professor atualmente do curso de Direito da Universidade Federal de Roraima, a UFRR. E a outra notícia é sobre o adiamento da votação e da discussão do projeto de lei que trata sobre a lei orçamentária anual, né, do município de Boa Vista para 2025. É uma peça orçamentária que prevê aí, estima receitas e fixas despesas de quase 3 bilhões de reais para Boa Vista no ano que vem, né? E, na verdade, para ser um pouco mais exato, são mais de 2 bilhões e 800 milhões de reais que o município de Boa Vista, que a Câmara Municipal também vão ter no ano que vem à sua disposição para poder fazer investimentos e melhorar, né, a vida das pessoas aqui na capital de Roraima, né? E aí o seguinte, teve uma tensão na sessão ordinária de hoje da Câmara Municipal, tanto é que o presidente da casa, o vereador Genilson Costa, do Republicanos, precisou encerrar essa discussão em meio a toda essa tensão, porque é o seguinte, a sessão foi convocada para poder tratar da lei orçamentária anual, das emendas propostas, são 54 emendas propostas aí que vão remanejar mais de 50 milhões de reais em recursos, se forem aprovadas. A gente sabe que na prática mesmo, boa parte das emendas elas não são aprovadas, né? É de praxe isso, nos últimos anos a gente tem acompanhado isso. Eu acho que esse ano não vai ser diferente, né? Se for alguma aprovada, vão ser 3 ou 4 ou 5, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser aí tanto o posicionamento dos vereadores da oposição, como também os vereadores da base. E todo o questionamento sobre que acabou culminando aí no adiamento da votação e da discussão desse projeto de hoje foi uma fala do vereador oposicionista Ítalo Otávio, do Republicanos, de que faltava comprovação por parte da prefeitura de que houve uma audiência pública para tratar sobre as emendas, sobre a elaboração do projeto de lei da Lei Orçamentária Anual de 2025. Então, e aí começou um embate
principalmente com o líder da prefeitura na casa, o vereador Júlio Medeiros, do MDB, né, forte aliado do prefeito Arthur Henrique, né, que disse que isso estava virando uma brincadeira, né, que defendendo que o projeto está mais de 60 dias na casa, que existem pareceres de comissões permanentes, e aí rolou todo esse embate, né, e ele inclusive citando aí que a discussão começou sobre a falta de comprovação sobre audiências públicas, e aí depois foi falar sobre pareceres e tal. Então, assim, no meio dessa discussão toda, o presidente da casa, vereador Genilson Costa, do Republicanos, decidiu consultar a equipe jurídica da casa, né, no caso a Procuradoria e a Secretaria Legislativa da Câmara, e constatou realmente que faltava um parecer técnico, né, eu acho que parecer jurídico e político até, né, porque geralmente nos poderes legislativos o que impera é mais a política do que a questão jurídica e técnica, né? Mas ele constatou lá que não existia até o momento o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. No caso, parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que é a famosa CCJ, lá na Câmara, né? Tanto é que o presidente da comissão, o vereador Kleber Siqueira, ele disse que precisava de tempo para poder analisar, e aí continua esse embate aí com vereadores da base aliada ao prefeito Arthur, alguns inclusive, como o vereador Vavá do Tianguá, inclusive chegaram a sugerir parecer verbal por parte da comissão, mas o Genilson Costa, presidente da casa, novamente falou que, agora, sua vez nesse caso, ele falou que não havia como você legalmente dar parecer verbal, mas sim parecer escrito. Então deu esse tempo de pelo menos 10 dias aí para o vereador Kleber Siqueira, que é presidente da Comissão de Justiça, poder dar o seu parecer, que nada mais é do que como se fosse um documento que opina sobre a aprovação ou não de um projeto, que quer que seja. Nesse caso aí é a Lei Orçamentária Anual. Então, o que a gente sabe até o momento é que esse projeto não vai voltar para votação amanhã. Então, acho que talvez em 5, 10 dias a Lei Orçamentária Anual volte à discussão na Câmara Municipal de Boa Vista. Então a gente vai acompanhar, evidentemente. Você é o nosso convidado a acompanhar a nossa cobertura, tanto aqui no Papo de Redação, como também no nosso portal folhabv.com.br. Gente, eu sou o Lucas Luquez, agradeço demais a sua companhia aqui no nosso Papo de Redação, com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Ferreira, John Hudson e Aduan Figueiredo. Eu agradeço demais a sua companhia e aproveito para convidar você a seguir as nossas redes sociais. A Folha BV está no Instagram, no Facebook, no X e no YouTube. Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube. A minha rede social pessoal é Lucas Luquezzi, lá no Instagram. Gente, muito obrigado, Deus abençoe vocês. Até amanhã às 6 da tarde, aqui no Grupo Folha, Papo de Redação, se Deus quiser.